para uma nova nação, para um novo povo. E a missão desses homens era propagar. Olha Israel. Israel estava escravo do Egito, estava preso lá. Deus os liberta, faz o templo com todos os rituais, chama o povo à santificação, chama o povo àquele mandamento, sabe para quê que era? Era para ser luz nas outras nações. José não deixou se corromper pelo Egito. Ele foi luz lá no Egito. Ananias, Azarias e Misael, no meio da Babilônia, eles foram luz no meio da Babilônia. Meus irmãos, a nossa cidade está uma Babilônia. A nossa cidade está uma nojeira. E não é o nome de Cristo que está sendo propagado. E não é o nome de Cristo que está crescendo. Está crescendo outras coisas. Só que Israel falhou, Davi falhou, Salomão falhou, no propósito de propagar o reino de Deus. Aí quem que vem? Vem o nosso Senhor Jesus Cristo, nascido na plenitude dos tempos, nascido sobre a mulher, sobre a lei. E uma das missões do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz em Lucas 4:43. Importa que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus a outra cidade, pelo qual também fui enviado. O seu Senhor, o seu Salvador, ele desceu do céu com a missão de proclamar o Evangelho. E por que ele veio proclamar o Evangelho? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Zaqueu era um publicano, um pecador, afastado da luz. Jesus chega e traz salvação daquele homem. Quero falar com vocês. Vocês lembram do chamado de Mateus, do Levi? Deus chama ele, ele larga a coletoria, larga tudo e segue, porque ele sabe que ali em diante, quem mandava na vida dele é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem já ouviu o chamado de Jesus falando segue? Se vocês crerem, vocês já ouviram. Mas eu vou falar para vocês já fizeram uma festa de arromba? Uma festa assim de estourar a boca do balão, chamar todos os seus amigos pecadores e falar: venha! Jesus Cristo me chamou, Jesus Cristo pagou meus pecados, Jesus Cristo me salvou. Antes eu pertencia ao mundo, agora eu não pertenço mais. Eu garanto para vocês que ninguém fez uma festa, nem nós fizemos, porque ainda nós não percebemos o tamanho da alegria que é pertencer a Cristo, que é seguir a Cristo. E Jesus fala, né? Os judeus começaram a morar, eles eram dono da lei, eles querem anunciar. Eles falam assim: seus mestres, como pecadores, se misturam com ele. E ele fala assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores não é igreja. Todos nós somos pecadores. As pessoas ao nosso redor são pecadores, estão em trevas. E só existe uma luz. Só existe Jesus. Só o Senhor é Deus. E é a verdadeira luz. Só que a maioria das pessoas, quando vão evangelizar, não está errado, não. Jesus te ama. Jesus ama. Jesus tem um plano para a sua vida. Tem um plano para a nossa vida. Você tem que aceitar Jesus. Amém. Jesus é que é o pecador. Jesus é o que é o miserável. Jesus é que é ruim. Você tem que aceitar ele. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho ele não inicia falando que Jesus te ama. Ele inicia falando: arrependei-vos. É chegado o reino dos céus.
Nós somos pecadores, nós somos miseráveis e carecemos da glória de Deus. Amém. Carecemos da salvação que é dada somente pelo Senhor Jesus Cristo. É verdade, Deus. Jesus tem um plano na nossa vida. Qual o plano? De nos tirar das trevas e nos levar para a luz dele. De nos fazer nova criatura, de nos dar uma nova identidade, de nos dar um novo endereço, de fazer parte da família de Deus. Esse é o plano mais maravilhoso. Aleluia. Não é te tornar rico, não é te fazer prosperar. Porque Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, é esse mesmo. Toma a sua cruz a seu filho. Tem gente que vem para Cristo e acha que os problemas vão acabar. Mentira, tá? Enquanto nós estávamos louvando, nós orando, eu fiquei lembrando das pessoas, por não negar a Cristo, que eles estão sendo mortos, eles estão sendo presos, eles estão sendo torturados, mas eles não estão negando o seu Senhor. Nós não estamos sendo torturados, nós não estamos sendo perseguidos, nós não estamos sendo nada. Até com um vídeo devocional, até para chamar para ler uma Bíblia, para fazer uma coisa, nós não estamos tendo dificuldade. Nós cantamos, nós amamos a Deus, né? Graças a Deus que a misericórdia dele se renova da manhã. Porque se a proporção do amor fosse a que nós oferecemos para ele, nós estávamos bastante. Também com o amor que Deus tem para conosco. Ele é infinito. Então, qual que é a missão de Jesus? Anunciar a todos. Ele não descansava, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Veja como Paulo tratava essa obrigação de anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta a obrigação de me pregar o Evangelho. Uma vez que você vem para Cristo, uma vez que você pertence ao povo de Deus, você só foi salvo de graça. E você tem a obrigação de anunciar o Evangelho, de anunciar aquele que te salvou, de proclamar aquele que te salvou. Paulo se sentia um devedor de anunciar o Evangelho a Deus. Não importa o que haveremos de passar nos tempos. Nós temos um tesouro em pote de barro. Quem olha, não percebe. Peço a vocês fazendo um favor. Obrigado. Peço a vocês fazendo um favor. Abre a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do versículo 7 ao 13. Olha lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus, e não de nós. Entenda que vocês são um vaso nas mãos de Deus. E todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Qual que é a estatística? 95% não está falando. 95% não está proclamando. E você sabe por que eles não estão proclamando? Por que eles não estão indo adiante? É porque perderam a identidade. Não está sabendo quem é o Senhor deles, não está sabendo quem é o Salvador deles. Só querem
ficar tranquilo. Eu quero perseguição? Eu quero que as pessoas viram a cara para mim? E Pedro, o apóstolo Pedro nos convida a nossa atitude depois da conversão. Ele fala assim: e nos é dito que esses reconhecerem que Pedro estivera com Jesus. Sabe qual foi a confissão deles? Importa mais obedecer a Deus ou os homens? Eles estavam sendo proibidos de proclamar o Evangelho. Eles estavam sendo proibidos de não anunciar. E o apóstolo Pedro, quando ele fala para a igreja, quando alguém estiver querendo argumentar sobre a sua fé, com tempereza, com gentileza, com sabedoria, fala para ele da salvação que você tem. Com temor. Não com hostilidade. Não com moralismo. Não com legalismo. Eu era assim. Eu chegava bom touro nas pessoas, esmagando elas, esmagando a religiosidade delas, sem procurar entender a brecha para falar de Jesus. A brecha que ele tem para anunciar o nosso Salvador. Ame as pessoas. Ore para as pessoas primeiro. Derrame lágrimas em sua oração primeiro, para depois você falar. Agora, o próximo passo, a igreja. A igreja anunciava o corpo de Cristo assim. Vocês têm que ser o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo assim. Saulo estava perseguindo a igreja, estava matando, estava prendendo, estava fazendo tudo, e os irmãos fugiam. E aonde eles fugiam? Aonde eles eram dispersos? Eles anunciavam a palavra. Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas é para a igreja que proclama. Atos 5:42. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho certeza, a maioria não tem um culto no lar. A maioria não tem esse momento de estar sentando com a família, de estar diante da Bíblia, de estar lendo, de estar aprendendo. É raro isso. Nós, outros dias, nesses dias, nós estamos preocupados com o nosso trabalho, nós estamos preocupados com tudo, mas menos com o reino de Deus. E Paulo nos exorta em Timóteo: pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Tem um termo, meus irmãos. Está difícil para vocês, está difícil para mim também, tá? Pode ficar tranquilo. Tem um termo que fala assim: pregue Jesus Cristo. Se possível, use palavras. Bacana demais. Você tem que pregar Jesus na sua vida. Aonde você chegar, você tem que saber que é cristão. Eu chego nos lugares que eu agora estou tendo a oportunidade de trabalhar em vários lugares. Então eu fico um pouco anônimo, para ver se alguém vai falar de Jesus, para ver se alguém é evangélico, para ver se alguém é cristão. Sabe o que eu me surpreendi? Ninguém se apresenta. Agora, sabe qual que é a outra coisa? Eu tenho uns 12 anos de convertido. Ninguém nunca chegou perto de mim depois desse tempo para falar de Jesus para mim, para pregar o Evangelho. Aqueles que são seitas, eles já falaram, eles já me acordaram. E se minha fé não tivesse firmado no Cristo, tinha caído. Que eles são preparados, eles são discipulados para enganar o povo. Então, o meu convite a vocês, se você já faz parte dos 5%, amém. Continuam então. Se vocês estão fazendo parte do 95%, trabalha para fazer parte dos 5%. Daquele que não tem vergonha do seu Senhor, daquele que não tem vergonha de anunciar o seu Senhor. Antônio Misael, o que eu preciso anunciar? Você precisa anunciar o Evangelho. Irmão Antônio, mas eu não sei o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E se é a boa notícia, é porque tem uma má notícia. O homem caiu, o homem pecou, está espiritualmente morto, está espiritualmente condenado, está espiritualmente separado de Deus. Mas seu Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele enviou o Filho dele unigênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morto lá naquela cruz, como Cordeiro, verdadeiramente homem,
verdadeiramente Deus, o homem está representado, verdadeiramente Deus, o sangue dele é infinito para nos purificar de toda ira. Absolveu toda a ira de Deus. E a outra promessa é que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a história de redenção. Então, fala isso para a pessoa: o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a nossa vida? Todas as pessoas que fazem parte do nosso convívio, elas estão em trevas, elas estão na escuridão. Quero perguntar para a igreja: tem semeadores aqui? Amém. Jesus ora ao Pai para que mande ceifadores também. Só que o nosso problema com a semeadura, você sabe qual que é? Marcos 4. Tem caminho abatido, tem pedras, tem espinhos. E tem terra boa, não tem? Que multiplica 30, 60, 100 por 1. Mas sabe o que eu descobri? Se a terra não for tirada dos espinhos, se a terra não for tirada as pedras, se a terra não for arada, adubada e regada, sabe como que ela continua? Uma terra sem fruto. E um bom semeador, ele sabe que antes de semear a semente que é perfeita, que é a palavra de Deus, nós semeadores não somos perfeitos, o semeador perfeito era Jesus Cristo. Nós sabemos que toda a terra precisa ser arada, precisa ser adubada. Aí sim, nossa semente. E ela nasce. A pergunta que vem na mente de vocês: tá bom, irmão Antônio, como que eu aro essa terra? Como que eu adubo ela? Como que eu faço essas coisas? Adube ela com as suas lágrimas. Adube ela com as suas orações. Olha para uma pessoa e veja ela indo para o abismo. Ela está na beira do abismo, está na beira do precipício. O que vocês fariam? Gritaria, não gritaria? Só que a Bíblia fala que os ouvidos deles estão surdos, não, eles não ouvem. Ela está vendo o abismo e não está enxergando, eles estão cegos. E o coração deles está duro. Pergunto a vocês: como que vocês fariam para salvar essa pessoa? Para ela não cair nesse precipício? Se lance nela, agarre ela com todas as suas forças e implore ao Rei para que limpe as pessoas, para que tire as escamas dos olhos dela. Ore! Você tem chorado com uma pessoa ser convertida? Você está tendo emoção do que é uma pessoa ir para o inferno, ser condenada, de um parente seu, de um filho seu, de uma mãe sua, ou de um vizinho seu? Deus me livre, mas o vizinho lá perto de casa, eu estou querendo que some. Olha você que loucura. Eu deveria estar orando, estar pregando, estar anunciando para eles saírem das trevas. Eles estão perdidos. Vocês têm noção do que é isso? Isso não faz seu coração chorar. Tem um homem chamado John Knox. Sabe qual que era a vontade dele? Senhor, me dê, nossa Senhor, realmente paixão pelas almas, paixão pelas vidas. Nós estamos vivendo, comendo, bebendo, dormindo, as pessoas indo para o inferno ao nosso redor. Nós temos a arca, nós estamos em Cristo e nós não estamos? Nós sabemos a escalação do time de futebol, nós sabemos quantos tem gol, mas aquele Senhor, nosso Salvador, não estamos sabendo. Aquilo que é prioridade, nós não estamos sabendo. Nós temos uma missão, meus queridos. A igreja evangélica de Jesus, as igrejas cristãs, parece que a igreja também não parece que é cristã, não é super. Está prometendo casa, carro e tal, e Cristo está no último lugar. Cristo é prioridade sempre. Cristo sempre em prioridade.
A nossa missão é ganhar a nossa família, é ganhar a nossa cidade, é ganhar a nossa nação, é ganhar tudo. Nós devemos trabalhar para o reino. Mas eu não tenho dom, Antônio. Não tenho dom? Abre lá fazendo um favor. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18 em diante. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É plural, é para a igreja toda. Cada um de vocês tem um ministério. Qual que é? Ministério da reconciliação. Mas eu não sou evangelista. Oro pelos evangelistas, apoio eles. Mas na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você tem um ministério, o da reconciliação. Olha lá. E isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Como se Deus por nós rogasse: rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Você é embaixador do céu, embaixador da salvação. Você deve anunciar essa salvação. Você deve anunciar o seu Senhor. Você tem que falar do teu Pai. Você tem que falar que Ele te deu a vida, o ar que você está respirando, a comida que você bebeu, a água, tudo que Ele te deu. E filho dele, Ele te deu naquela cruz. A igreja precisa de todos envolvidos. Eu pago o dízimo, eu pago a oferta, agora o pastor que se vira, agora os evangelistas que se viram. Não! É um corpo. Os membros precisam cuidar um do outro, amparar um do outro, escorar uns ao outro, orar um pelo outro, apoiar uns aos outros. Vocês são servos do Deus Altíssimo e a sua vida é para servir a outra vida. Nós precisamos estar envolvidos nesse trabalho de amor. Já falei, ore, evangelize o evangelho. Não vai trazer outra coisa, não. E não tem esse negócio de salvação individual, não. Nós somos um corpo. Um depende do outro. Por que nós estamos vendo aqui? Por que nós marcamos tudo? Porque nós estamos querendo que o corpo cresça. Quanto mais o corpo cresce, mais forte fica. Quanto o corpo mais forte está, mais evangeliza, mais trabalha por nosso Senhor. E outra coisa, depois, voltando lá, depois que você planta que a semente nasce para a missão, não. Você rega, até essa pessoa dar fruto, até a árvore dar fruto. Eu bato na tecla da minha igreja, gente, pelo amor de Deus, adote uma pessoa que não é cristã, seja amigo verdadeiro daquela pessoa. Fala de Cristo, fala aquilo que Cristo tem feito na sua vida, fala quem é Jesus Cristo, a vida eterna que conhece a ti como único Deus verdadeiro e a teu filho a quem enviaste. Me dá uma tristeza quando eu procuro enroquear o evangelho, pergunto se ele leu a Bíblia toda, como é que você vai conhecer o Pai? Como é que você vai conhecer as heresias? Como é que você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou mentira para você? A nossa identidade é feita de ouvir a voz de Deus. Como você vai obedecer se você não ouve? Mas se crê, se ouve, você quer anunciar. A salvação, a fé vem pelo ouvir. E ouvir, nós precisamos do Evangelho é todo dia. É todo dia. Eu não quero ler, eu não quero meditar. Mas leia. A nossa vida só é transformada pela palavra que é Espírito e vida. E é isso, meus queridos. Agora, voltando à planta, toda hora eu estou negociando. A planta, você tem que regar. Adote uma pessoa, toma café com ela, almoça com ela. O motivo é falar de Jesus, o motivo é ela ser salva. E depois que você evangelizou, acabou? Não! Continua.
É um discipulado, não é um dia, não é uma semana. O seu discipulado é uma vida andando do lado de Jesus, é uma vida de você instruindo as pessoas, guiando essas pessoas. Eu, Filemão, mais alguns irmãos aqui, nós fizemos uma caminhada no bairro aqui, uns 3 finais de semana, 4. A gente chegou até a dar uma Bíblia para o pessoal. Uns no primeiro dia não aceitaram, mas na outra semana já familiarizou com a gente. É uma pena que nós não continuamos. É uma pena que nós não tivemos apoio. É uma pena. Porque eu tenho certeza, se nós tivéssemos continuado até hoje, todos sabem, indo e evangelizado, aqueles que fossem vindo, fossem discipulados, fossem trabalhar mesmo, eles estariam com Cristo. A nossa missão de anunciar o reino de Deus é todos os dias, meus irmãos. É todo dia. E por que eu deveria fazer isso? Estou terminando. A nossa conta bancária para com Deus, ela era débito infinito. E você mesmo, se vivesse 1000 anos, 1 milhão de anos, você teria como pagar. Paulo fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, lá naquela cruz, Colossenses 2,14, se não estiver errado, pagou todo o nosso escrito de dívida. Não tem nada que você faça para pagar sua dívida mais não. Já está pago lá na cruz, e Deus não é desonesto para te cobrar a dívida da mesma coisa. Mas Ele não só pagou, você está quitado com Deus. Agora você pode orar a Deus, agora você pode, pelo sacrifício, ir ao Pai, interceder para as pessoas que agora não vão ficar com essa situação. Agora você é povo de Deus. Agora você não é qualquer um, não. Você é um reino. Você governa junto com Cristo. Cristo está no seu coração. Você governa através do Evangelho. Você é sacerdócio real. Você intercede para as pessoas. E você é profeta. Você anuncia. Você não era povo, você não era nada, mas agora você pertence ao povo de Deus. Você tinha uma dívida infinita. Cristo paga, está zerado. Mas Cristo não deixa a sua dívida gerada. O que Ele faz, Antônio? Ele derrama uma graça infinita, Ele derrama um amor infinito, Ele derrama uma misericórdia infinita, Ele derrama o Espírito Santo no seu coração para você viver para Ele agora. A sua conta bancária não é um salário mínimo, não é 1 milhão, não. A sua conta bancária é infinita graça, é infinita justiça. Obrigado, Deus. Isso deve te mover a sair do lugar. Eu não quero fazer parte de uma organização, nem que seja discipulando uma pessoa. Jesus discipulou Nicodemos, a mulher do poço de Jacó. Ela saiu gritando na cidade: eu conheci o Messias, ela queria vir cá, vem ver. Nós não temos que estar pondo Jesus lá abaixo das pessoas, não, mas a gente tem que falar igual o Felipe fez com Natanael. Natanael falou com o Felipe assim. Ele falou para Natanael: nós vemos o Messias, ele veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa daquele, né? Ele falou assim: vem ver. Quando ele viu, ele prostrou, ele adorou. No momento as pessoas não vão ver, elas estão cegas, elas estão com o coração duro. Mas quando ela chegar, ela vai assim: verdadeiramente é meu Salvador. Aleluia. Verdadeiramente é meu Senhor. Só o Senhor. Verdadeiramente é filho de Deus. Termina. Efésios 6 fala para a gente vestir toda a armadura de Deus. Deus é o nosso rei que venceu a vitória lá naquela cruz. Ele te deu a espada, Ele te deu o escudo da fé, Ele te deu toda a armadura dele. Mas não é para nós pensar, não. Mas não é para nós. É para a gente se mover. A gente não pode descansar enquanto a nossa casa toda não for alcançada. E as pessoas, nós somos sal e luz da terra. As pessoas precisam ver o sal de Cristo em nós, a luz de Cristo em nós. Nós não podemos descansar enquanto o nosso bairro não for alcançado para isso. Enquanto a nossa cidade não for alcançada. E a nossa vitória não vem do que fazemos, mas vem daquele que morreu na cruz para nos dar a vitória. Coloque sobre seus pés, por favor. Medite a Bíblia. Medite na sua casa. Qual que é a minha missão como igreja de Cristo?
anunciar aquele que me tirou das trevas, Aleluia. que me tirou da escuridão, Obrigado, Deus. para que a minha mãe saia das trevas, para que meu irmão saia da trevas, para que meu vizinho saia das trevas e deixe de ser treva e passe a ser luz, para que a nossa cidade seja uma nação santa separada do nosso Deus, para que o nome de Cristo seja propagado e exaltado para todos sempre. Obrigado, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos teu povo, Pai, somos a tua igreja, trabalha em nós, Pai, faça a sua salvação em nós, Pai, nós somos devedores de anunciar o Evangelho, Cristo anunciou o Evangelho, o Rei estava anunciando a vida dele, Paulo anunciou, Paulo deu a vida, Paulo morreu, foi chicoteado, foi naufragado, mas em tudo ele proclamava o reino, na cadeia ele proclamava o reino, aonde você estiver, você precisa ser um filho de Deus, uma filha de Deus, que anuncia o reino. Espírito de Deus. A minha casa não é casa de Satanás, é casa de Deus. O meu trabalho é para honrar e glorificar a Deus. Lá na rua, se eu tiver 5 minutos, se eu tiver 30 minutos, se eu tiver uma vida com a pessoa, eu vou orar para a salvação dela. Irmãos, chore com lágrimas, grite, clame se possível for, Senhor, salva a minha família, salva a minha nação, salva o meu povo. Eu estou na Babilônia, mas eu não quero ser como a Babilônia, eu não quero ser como o mundo, eu não quero ser como o servo de Satanás, eu quero ser luz, eu quero ser como Jesus. A nossa tristeza não é que nós somos ricos, mas é que nós não somos como Jesus. Oh Senhor, ajuda essa igreja. Essa missão é compromisso de todos, é de todos. Oramos por aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, torturados, mortos, mas não negam o teu nome. E nos perdoa, Senhor, porque o Senhor disse que quem negar diante dos homens, o Senhor negaria diante do Pai. E nós temos negado todo dia. Nós não temos amado, nós não temos perdoado, nós não temos misericórdia. Nós estamos adorando a nós mesmos, nós estamos buscando o nosso ego, o nosso eu. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Nós queremos ser verdadeiramente um povo seu, um povo são, separado, adquirido não com ouro e